açúcar para ficar marrom, do marrom pro branco, Tem muita droga? 15 tipos de droga dentro de refinação. Nossa. Ele é obrigado pelo Ministério da Saúde, é obrigado a ser enriquecido. Chama-se alimento fortificado dentro da nutrição. Alimento, a tua esposa está entendendo bem do que eu estou falando. Ela só não te falou porque serve para não gerar briga em casa. Mas agora eu vou falar para ele. Fale. Agora ele vai. Entendeu? O alimento fortificado. Então a indústria perdeu, o alimento perdeu a propriedade. Eu tenho que colocar cálcio nele. O quê? O açúcar ele é tão viciante. Mais que o ópio, mais que a cocaína, mais que a heroína. Ninguém consegue ficar sem comer açúcar refinado. O máximo, Solange, que eles vão fazer é dizer, eu tomo café amargo. O máximo do máximo. Aí o que acontece? O açúcar é uma droga, vicia muito. O teu filho tá virado num capeta. Essas palavras eu posso falar? Não. Pode. Tá virado num capeta. O moleque tá... Não para mais. No sangue. Claro, açúcar pra caramba. E tu dá uma chocolatada pra essa criança. De cada 2 colheres de chocolatada. Ai, meu filho não para quieto. Claro, você é drogado, cara. Tá drogado. Ele não dorme. Ele não dorme também. Vai dormir. 2 colheres de achocolatado, 1 colher e meia açúcar refinado. Milkshake nas veias. O maior ladrão de cálcio do mundo. O açúcar refinado, o alimento de câncer. Sim. É cancerígeno também? É cancerígeno, ele aumenta o pH sanguíneo, ele vicia, ele serve para conservar e viciar. Então, quer dizer, eu estou usando o açúcar direto e estou achando legal o negócio. Não tô observando aquilo ali. Diferente do açúcar mascavo, que tem mais de 80 mineral. São produtos diferentes, né? Então, quando eu uso açúcar refinado, eu estou derrubando o meu sistema imunológico. Ah, eu não vou comer mais açúcar? Vai comer açúcar, tu não é ET, tu vai passar na casa de alguém, tu vai comer. Vai em casa mesmo. Isso, só que na tua casa, usa o açúcar demerara. O açúcar demerara, o açúcar, ele é um médio. Eu não sou fanático. Então o mascavo é o melhor, mas deixa o suco com gosto de guarapa, de caldo de cana. Ninguém vai tomar aquilo. Ah, eu gosto, beleza, mas a maioria não gosta. Então a demerara é entre o mascavo e o cristal. Ele é cristal amarelinho. Entendi. Tem um monte de mineral ali. Tu pode usar esse tipo de açúcar eu posso falar. Em pouca quantidade? Eu tenho uma loucura para falar aqui, mas já vou falar. Pode falar. O ser humano pode usar 27 gramas de açúcar refinado. Por dia. Tá. São 5 sachês e um pouquinho, 6 sachês. Dá 10 quilos por ano. Caramba. O brasileiro, 150 gramas. 54 quilos. Eu fui no supermercado botar 54 quilos de açúcar refinado, porque eu gosto, para poder falar, eu gosto de vivenciar. Não consegue empurrar, né? Sério? Pesado, cara. 54. Demora para botar, demora para tirar. Aí o teu pâncreas vai funcionar. Claro que você tá com diabetes. Diabetes, vou tirar o óculos aqui. Olha para mim aqui. Diabetes é uma doença nutricional. Tipo 1 é diferente o assunto. Tipo 2, nutricional. Você comeu o seu diabetes. Não pode falar isso, posso que eu sou estudo nutrição a vida inteira. Então não vem pra mim, porque assim, a pessoa tá sofrendo em casa, achando que ela tem que tomar remédio para diabetes a vida inteira. Ela acha que ela foi amaldiçoada, foi azarada, que o pai dela tinha diabetes, ela vai ter também. O teu pai comia as mesmas coisas que tu, e tu tá comendo as mesmas coisas que ele. É o teu comportamento. Então, Vilela, Solange, é muito preocupante. Maravilhoso. Porque quando ela tira o açúcar refinado, ela entra na prática de atividade física pesada, uma musculação pesada, o diabetes ela vai embora. Ela consegue ter uma vida bacana. Eu me emociono quando eu falo, porque eu não sei o que é perder visão, né? Você fica em casa e faz assim. O que tem de diabético que podia só largar o açúcar e ir pra academia, sabe, fica cego, cara. A pessoa, perde a perna. Cara. Casa 12 minutos uma pessoa no Brasil tem a perna amputada. Putz. Entendeu? Quer dizer, ninguém tá falando isso. O exagero é que faz mal. Não, o pior de tudo, os assuntos de saúde. Todo mundo vem, fala 1 hora, fala 2 horas e no final, exagero é que faz mal. Não, cara, pois tu não é um profissional de saúde, rapaz. Primeiro vai emagrecer. Vai viver isso aí. Ou troca de profissão. Tiago, você ia completar alguma coisa sobre açúcar? Não, isso é importante falar para as pessoas sobre o açúcar. Mas eu sou estudioso na área e sou curioso e fui saber se açúcar fazia mal. Eu posso contrariar as pessoas? Não. Pode também? Pode, contrariar. Porque às vezes vão brigar comigo, eu tenho uma escambuca de bala que vão jogar na minha cabeça. Então, eu fui estudar o assunto sobre açúcar. Eu tô, por sinal, eu não cito isso, mas eu tô no 7º semestre de nutrição, tô terminando já fiz estágio e tudo. E eu fui estudar nutrição para poder entender essa questão de carboidrato. E eu me assustei. Quando o assunto é açúcar, e nós falamos de açúcar refinado, nós podemos 27 gramas por dia. É o que ela falou, abandonou o açúcar, vai ter outra vida. Mas quando nós falamos de carboidrato,
A gente está falando da essência da vida. 70%, isso aqui é muito profundo, da alimentação do povo que mais vive no mundo, que são os Okinawas do Japão, é arroz. Então, essa dieta americanizada de comer mais proteína é o maior engano de saúde que já se ensinou em toda a história da nutrição. Então o problema não é carboidrato. Jamais, nunca foi. Nós temos que comer açúcar. Não estamos falando de açúcar refinado. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Estamos falando de aipim, mandioca, batata doce, pamonha, estamos falando de milho, estamos falando de arroz. Sorvete não entra aí. Não, aí é açúcar refinado. É isso. Nem sorvete de milho. Não, na verdade o sorvete é uma das misturas mais perigosas. Gordura, a carne demora 72 horas para ser digerida no intestino. O sorvete supera ela 5, 6 vezes. Até o de doce de leite com flor de sal? Não, doce de leite não presta. É açúcar puro, doutor. Não existe explicação. É açúcar refinado. É açúcar refinado. Não tem base. Isso, não tem. Isso mata a bactéria, né? O açúcar mata a bactéria, principalmente do intestino. Mas a bactéria foi diabética. Mas mata. Mas vamos lá então. Então eu posso comer açúcar sim. Tá? 70% da alimentação dos japoneses é açúcar, o povo que mais vive no mundo. O segundo povo que mais vive no mundo é o pessoal da Sardenha. Lá eles comem pizza direto. Então esse negócio de que eu tenho que comer proteína, porque eu sou canibal, sei lá o que, entende? Isso não tem base para isso. A proteína em excesso, anota o cálculo que você está em casa. 55% da alimentação tem que ser carboidrato, 25% proteína e 20% gordura. Então não tenha medo do açúcar. Tu tem que ter medo do açúcar refinado. Que aí a gente está entrando num problema muito grave. O açúcar é uma das drogas mais viciantes do mundo. E eu chamo a atenção sempre para isso. Então o que ela falou farinha branca? É diferente. Farinha branca é diferente. Farinha branca é um produto refinado. Ela não presta para a saúde, mas ela é passável. É engraçado que é o contrário, que tu fala refinado, parece que é uma coisa. Parece que é chique. Parece, refinado, elegante. É elegante, que é tudo o contrário. É que a farinha tem alguns problemas, a farinha de hoje. Porque, por exemplo, Jesus abençoou o pão, né? Esse pão nosso de cada dia. Até abençoado o pão era. Que não é o tipo de pão que a gente come hoje. Não é o tipo de pão que a gente come hoje. Mas muita gente está com problema, até é celíaco. Ela acha que é celíaco, até faz exames para isso. E o intestino não suporta mais nenhum pedacinho de pão. Mas ela tá cheia de droga na farinha. Às vezes não é nem o problema com a farinha, é as drogas da farinha. Então, quando eu ingiro um pão integral, que ele não foi enriquecido, é um pão de farinha normal, ele já é muito liguento, o intestino não dá conta muito disso. Mas eu ingiro em pequena quantidade e dou pulos de alimentação, um dia como pão, outro dia não como pão, eu consigo, sim, ter uma tolerância até de 2 fatias por dia de pão. Sim. Eu consigo fazer isso. Lógico que se eu torro o pão... Integral é melhor. Eu fiz uma pesquisa para saber, em relação a engordar, eu fui estudar qual pão que mais engordava, tá? Eu me assustei. O pão caseiro. O pão caseiro da minha mãe. A minha mãe faz aquele pão. Ele chega a 200 calorias em 50 gramas. Cada fatia? Cada fatia, né? Nossa. Entendeu? Então, assim, açúcar, né? No caso dela, que ela retirou o açúcar refinado, é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Dificilmente vai conseguir 100%. Porque eu também retirei a partir de hoje. Então assim, a gente vai ter saúde, né? Quando a gente entra nesse sentido de comer mais natural.